Pessoal, a ideia é dar continuidade, né, ao que vocês vêm estudando desde a semana passada, que foram as expressões algébricas a partir do livro, né, que a prof selecionou para vocês na escola, tá? Então, na semana passada ficou para estudo essa página sobre as expressões algébricas e alguns exercícios sobre essa parte do conteúdo matemático, né? Bom, para nós falarmos em expressões algébricas, primeiramente nós temos que falar em álgebra, né? O que é a álgebra, né, pessoal? A álgebra é o emprego de letras juntamente com os números para elaboração de cálculos, tá? Ela foi primeiramente utilizada pelos hindus e pelos gregos, apesar de haver uma maior utilização, assim, os primeiros cálculos, né, os primeiros vestígios de cálculos que se tem notícias utilizando a álgebra são dos gregos, né, e ela ganhou, né, uma forma própria, né, e se tornou aí algo importante dentro da matemática, uma grande área dentro da matemática, a partir dos estudos do matemático francês Viète. Então, é dele, assim, toda a nomenclatura da álgebra simbólica, né? O livro dele é uma obra, né, importantíssima nesta área, tá? Por que a gente estuda a álgebra, então? Nós estudamos a álgebra para conseguir resolver exercícios nos quais temos alguns valores desconhecidos, né? E aí se lembrem que desde o começo, né, quando a gente começa a estudar valores desconhecidos, a gente usa lá um X, por exemplo, né? Ou outras letras, né? Na álgebra nós vamos ter uma utilização grande dessas letras e vamos ver como fazer cálculos utilizando essas letras, tá? Então esse será o nosso conteúdo de agora em diante, né? Nós vamos ir estudando esta parte, certo? Importante, pessoal, né? Esse é o primeiro vídeo, né, de uma série aí que eu pretendo fazer para vocês, mas é muito importante eu ver o engajamento de vocês, tá? Então, para isso, peço que comentem nesse vídeo as dúvidas de vocês, ou me enviem pelo WhatsApp, para a gente tentar fazer, né, as aulas nessa quarentena da melhor forma possível, né, para que consigamos ficar mais próximos, apesar de não ter aula presencial, certo? E são a partir das dúvidas de vocês que eu vou conseguir traçar aí as próximas aulas, né, os próximos vídeos. Então, as dúvidas de vocês são muito importantes para nortear o trabalho em si e para que nós consigamos aprender realmente nessa quarentena, aprender matemática, tá? Então, eu vou fazer o primeiro exercício que eu deixei para vocês, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele na semana passada e depois eu vou dando continuidade, então. Semana passada nós tínhamos esse exercício, né? Associe cada expressão algébrica a uma frase escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente, certo? Então, vamos pensar na letra A. 2x. Sempre que a gente tem o número 2, a gente tem o dobro, né? Então, x é um número que nós não conhecemos. Logo, é o dobro de um número, mas lembrem-se que se eu tenho y sobre 3, isso quer dizer que eu tenho a terça parte de outro número. Logo, a letra A vai ter relação com o número 3, o dobro de um número mais a terça parte de outro, né? A letra B, o que nós temos? Nós temos o dobro disso aqui. O que é isso aqui? A soma entre um número que nós não conhecemos e 7. Logo, a letra B está relacionada ao número 1, né? E a letra C? A letra C nós temos o triplo de um número, né? Mais outro número, né? Elevado a que potência? A quarta potência, tá? Na letra D? Na letra D nós temos... Na letra D, então, nós temos o quê, né? Ali o quádruplo do número, né, dividido por 2. Sempre que nós dividimos por 2, nós temos a metade.
Logo, a letra D corresponde à metade do quádruplo de um número. E a letra E, né? A gente pode analisar ali, o expoente 2 a gente sempre chama de quadrado, então é o quadrado de um número mais 1, portanto, o número 5, tá? Na número 2, a gente tem exercícios que são clássicos quando nós falamos em expressões algébricas, que são exercícios para se encontrar o valor numérico, né? O que significa eu encontrar o valor numérico? Significa que eu vou atribuir um valor à letra, que está no meio do exercício, né? Porque quando eu tenho 3 vezes x menos 8, não tem como eu calcular um valor específico se eu não souber o valor de x. Então, quando eu for calcular o valor numérico, sempre eu vou ter um valor para a letra. E esse valor da letra eu vou substituir, tá? Então, nessa letra A aqui, a gente tem 3 que multiplica x menos 8, né? E eu sei que o x é igual a 12, né? Então, o que eu tenho que fazer? 3 vezes. Qual é o valor de x? 12. Então, 12 menos 8. Então, vou ter 3 vezes. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parêntese, né? 12 menos 8. Então, o número maior é o positivo, logo o sinal aqui vai ser positivo, e 12 menos 8 é 4. 3 vezes 4 é 12. Logo, esse resultado, né, o 12, significa que o valor numérico dessa expressão algébrica para um x igual a 12 é a resposta 12 também. Na letra B, vocês vão seguir o mesmo raciocínio, né? Ali vocês têm 3 vezes x mais x na terceira, tá? Então, vocês vão substituir, no lugar do x, vocês vão colocar o 4 e calcular, então, quanto que é 4 elevado ao cubo, né? Quanto que é 4 elevado na terceira? Mais 3 vezes o 4, então, né? O resultado do 4 elevado na terceira, mais 3 vezes 4, tá? Esses A, B, C, D e E, quero ver como é que vocês fizeram aí os resultados, os valores encontrados, dúvidas que ficaram para fazer, tá? Depois, então, ficou a número 4, aliás, né, para vocês tentarem fazer, e a número 7. Então, quero ver como é que foi para vocês fazerem aí ao longo da semana. Se tiveram dúvidas, não deixem de comentar aqui ou mandar para a prof via WhatsApp. Semana, então, gostaria que vocês lessem a respeito dos monômios, né? Então, primeiramente, nós vamos definir, tá? Um monômio é uma expressão algébrica, então, como já falei antes para vocês, uma expressão algébrica é aquela que tem, além de números, letras, né? E a característica do monômio, né, é ter um único termo. Então, é uma expressão algébrica composta por um só termo, tá? Então, este termo, no monômio, então a gente tem... Então, nos monômios, nós temos um único termo, né? Então, quais exemplos que nós podemos citar do monômio? Por exemplo, 3x, né? Isso aqui é um monômio, tá? Dentro do monômio, nós podemos ter o coeficiente e a parte literal. Então, a parte literal, como o próprio nome diz, né? É a parte que contém a letra, né? Literal. E essa parte, então, o número é sempre chamado de coeficiente, certo? Que vocês podem acompanhar também aqui no livro, ó. O exemplo, 2x, então coeficiente 2, parte literal, x. No caso de menos 5x ao quadrado vezes y, o coeficiente é o menos 5, a parte literal, x ao quadrado vezes y, né? E aqui nós temos outros exemplos de monômios. Observem que aqui, ó, nós não temos uma parte literal, nós não temos letras acompanhando, né?
Na letra B, nós também não temos parte literal e o coeficiente é zero. Então, nesse caso, nós temos um monômio chamado nulo, tá? Porque é só o zero ali. Na letra C, então, percebam que nós não temos um coeficiente aqui aparecendo, né? Não temos um número aparecendo. Então, nós podemos dizer que esse coeficiente é o número 1, né? Porque quando não aparece ali um valor multiplicando, nós sabemos que existe um número 1. E a parte literal é composta pelo x, y ao quadrado, z na terceira, tá? Na letra D, então, nós temos menos 7, a, então, coeficiente menos 7, parte literal a, né? Depois, na letra E, também temos o coeficiente 1, né? Porque se ele não aparece, é o número 1. Parte literal, xy. Na letra F, nós temos menos 1/3 a. Então, coeficiente menos 1/3, parte literal a, tá? Observem o seguinte, vocês podem estar perguntando, tá, mas o monômio não é o único termo? Por que eu posso dizer que, por exemplo, xy ao quadrado z ao cubo ainda é um monômio? Não tem mais de uma letra? Essa é uma dúvida comum aparecer no estudo nos monômios, mas eu gostaria que ficasse bem claro para vocês que não quer dizer que um monômio não possa ter mais de uma letra na parte literal. O que é importante vocês entenderem é que não vai ter mais de um termo. Nós teríamos mais de um termo se houvesse um mais ou um menos ali. Por exemplo, fosse xy ao quadrado menos z na terceira. Sempre que nós temos mais ou menos junto, isso designa um outro termo, tá? E aí não seria mais um monômio, certo? Na página seguinte, então, são apresentadas as definições de monômios semelhantes e de grau de monômios, né? Então, os monômios semelhantes são aqueles que apresentam a mesma parte literal. Então, a parte literal de um é a mesma que o outro, ó. Por exemplo, aqui nós temos 8x ao quadrado y e menos x ao quadrado y, né? Aqui x ao quadrado y sobre 4, né? Então, todos esses exemplos são de monômios que apresentam a mesma parte literal, tá? Então, eles são monômios semelhantes, não importa o número que vem ali à frente, tá? E o grau de um monômio é sempre a soma dos expoentes que aparecem no monômio. Então, aqui, o grau desses monômios aqui, todos é 2, que é o expoente do x, mais 1 do y. Então, o grau desses monômios aqui é 3, tá? Já que o livro traz outros exemplos, né? Por exemplo, 23x ao cubo y ao quadrado, o grau do monômio é 5 ou de quinto grau. Por quê? Porque 2 mais 3 é 5. Nesse caso, nós temos menos 5a, b, c, né? Então, cada uma das letras, o expoente é 1, somando dá 3. Então, o monômio é de grau 3 ou de terceiro grau, certo? Agora, vamos fazer juntos, então, o exercício número 12, para que vocês compreendam e depois possam fazer os demais, certinho? O número 12 é para nós somente copiarmos as expressões que não são monômios. Então, vamos lembrar da definição de monômio. Monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. Olha, aqui temos 0,3 AB. É um único termo? Sim, é um único termo, né? Aqui nós temos menos ABC. É um único termo? Sim, é um único termo, né? Menos 12x e 3/4 de xy. Temos termos que são únicos? Sim, também são monômios, tá? A sobre B também é um monômio, né? Temos um único termo aí, A sobre B. Nessa aqui temos 2A mais 1. Então, percebam que a gente tem um mais ali. Se eu tenho mais, significa que eu tenho mais de um termo, né? O mesmo se eu tivesse um sinal de menos aqui. Então, o 2A mais 1 não é monômio. Então, no número 13, né? O que vocês precisam fazer ali?
identificar o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Então, sempre lembrar que coeficiente é a parte numérica, né? E o restante é a parte literal. Então, na letra A, por exemplo, o coeficiente 3, parte literal xy, tá? Isso que vocês vão fazer para os demais, né? Então, na 14, escrever um monômio que representa o triplo de n. Então, o triplo sempre 3 vezes n, né? E assim para os demais. Aqui só gostaria de fazer um breve lembrete, né? Na 15, que diz o seguinte, né? Representar por meio de expressão algébrica o perímetro de cada figura. Lembrem-se sempre que o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, na letra A, por exemplo, vocês vão somar o A daqui, com o A daqui, com o A daqui, com o A daqui, tá? Então, sempre soma todos os lados. Então, como eu tinha dito antes, né, esses são os outros exercícios. E só para lembrar que estou aqui para o que vocês precisarem, não deixem de comentar as dúvidas, as dificuldades, tá? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!